Vamos com a alegria de relembrarmos os nossos encontros, com a união que temos. Nós vamos assim pedir aos guardiões que adentram o nosso lar, com tochas, com espirais, fazendo uma proteção intensa, trazendo alegria para que possamos nos manter aquecidos nesse sentimento. Nós vamos assim buscando a sintonia com Ruiz, o nosso dirigente, com Maria Amélia, com Ruiz, Cíntia, Cássio, espíritos que nos auxiliam no estudo. E pedimos que eles possam fazer essa ligação com todos os espíritos que estudam no Hospital Santa Cruz, junto conosco, abrindo o nosso coração, expandindo esse sentimento maior de paz, de amor, de fraternidade, expandindo a nossa consciência, para que possamos compreender. E que nesta tarde possamos ter a alegria, a fraternidade e o equilíbrio para uma boa tarde de estudos. Graças a Deus. Graças a Jesus. Capítulo 13. A psicologia dos dragões. Desconfiar um dos outros. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Aí em Mateus, capítulo 7, versículo 3. E aí, iniciamos esse capítulo. O que temos nesta primeira página? Nada, Leda? Não, nessa página não tem nada, mas na seguinte tem. Eu coloquei. Eu tenho, desculpa. Pode falar, depois eu falo de você. Eu tenho. Eu tenho no segundo parágrafo. Apetrechos e tecnologia usada pelos dragões que foram resgatados atiçavam ainda mais as minhas reflexões. Em cada peça que tocava através das vitrines hermeticamente vedadas, sentia os mais diversos tipos de emoção, ainda ignorados ao meu autoconhecimento. Então, assim, o quanto que fica impregnado toda a energia que ali eles utilizam. E Era aí, esse parágrafo mesmo que eu tinha marcado, exatamente isso que eu ia perguntar. do que você ia perguntar? Justamente por isso, só o fato, eles não puseram nem a mão diretamente no objeto, só propriamente no vidro, ele aproximou e ele sentiu a energia do que estava emanando daquele apetrecho. Eu achei assim, fiquei espantada de ele não ter nem tocado, só de pôr a mão no vidro. E aí, assim, para que se entenda melhor, o outro parágrafo ele vem explicando. É como se aqueles aparelhos e bens pessoais tivessem vida. A psicometria ou capacidade de ler as informações pelas mãos dava-me possibilidade de experimentar no campo mental a vivência de algumas cenas. E isso acontece. Isso acontece com correntinhas, tudo que é de metal impregna com muito mais facilidade. O que é plástico, não tanto. O papel também impregna. Então, e a psicometria, a gente tocando, a gente consegue contar qual é o sentimento, se a pessoa tinha tristeza, se tinha ansiedade, o que acontecia ali. E os aparelhos da nossa casa, todos os objetos que tem na nossa casa, eles têm uma aura. Então, eles contam a realidade do nosso lar. Se a gente tiver um médium de psicometria, ao tocar em algo, ele vai saber como que é realmente o nosso lar. Tá? E é por isso que quando a gente vai mudar para uma casa nova, ou vai viajar e vai para um hotel, que vai no quarto, é bom fazer um evangelho para poder transformar as energias que tem no ambiente, né?
Dá uma limpadinha. Não É. vai ter que se esforçar para tirar tudo, mas já dá uma limpadinha. Numa casa precisa ser vários, porque ali morou gente durante um bom tempo, né? Já num quarto de hotel, por exemplo, a pessoa fica pouco tempo, não dá tempo de fazer uma impregnação tão profunda. Mas uma oração, um agradecimento pelo lugar, tal, ajuda a transformar o ambiente. É. E assim a gente também começa a compreender quando a gente sai e vai num lugar, a gente está bem e a gente. E não precisa ser em cemitério, em qualquer outro lugar, nem em hospital, mas na rua em si, e a gente começa a sentir um cansaço muito grande, um aperto no coração, essas coisas todas. A gente sabe que a gente já captou uma energia que não era nossa. Vocês percebem que as energias são sempre as mesmas? Aí fala de psicometria, está falando da energia impregnada num objeto. Você fala dos cordões, são energias que ligam a gente a outras pessoas. É, E assim, sempre energia, né? tudo é energia, gente. Tudo é energia. Nós somos energia, Nós né? somos energia. Nós somos uma energia Ah, mas como condensada. assim energia? Pergunta para Einstein, né? Ele falou, Isso tem uma fórmula lá que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso significa o seguinte, que a massa, os materiais se transformam em energia e vice-versa, né? Pronto, viramos a página no meu. E é uma aí? página. Eu- Então, o segundo parágrafo, o tema central do livro. Marquei esse também. Você também. Isso. Lê, Sérgio, quer ler? Leia. O tema central do livro era a arrogância, que não Que na que na perícia. perícia intelectual de seu autor é a porta larga da humanidade para uma nova queda dos anjos ou um novo exílio. Eu marquei só esse pedaço aqui, mas é muito, é muito importante. Por que que eu marquei? Porque é, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Nós somos arrogantes, todos nós somos, sabe? E aí a gente vai ver mais na frente tem descrição do que é arrogante, quais são as características da pessoa arrogante. Mas é importante a gente perceber que a arrogância é a porta larga da humanidade. É por Eu aí que a marquei gente. a continuação desse parágrafo que você falou que só marcou esse pedaço do Aham. gráfico, onde o núcleo é a rebeldia que ele coloca. Mas deixa eu só terminar. Então, é importante a gente ter esse conceito na nossa mente para que a gente possa transformar a nossa arrogância para nós não abrirmos tantas brechas, né? Se quiser, pode ler, Solange. Só que assim, vamos fechar uma coisa. A gente está falando de um livro chamado Porta Larga, né? No caminho da perdição humana. Então, a gente está falando desse livro que é Uhum. a fonte para que aquele que está escutando a gente às vezes não está com o livro, Entendi. entendeu? Sim. Então, vamos lá. Então, o tema central do livro era a arrogância. Isso, esse livro Porta Larga é um livro que tinha lá na biblioteca do Hospital Esperança, que foi resgatada dos dragões e foi criado pelos dragões como um manual para poder acessar os espíritos encarnados. É isso aí. E a continuação fala do gráfico, né, que em forma de círculo Aham. era uma antítese do bem, cujo núcleo era a rebeldia humana acerca das provas do viver. Eles devem, tipo, estava olhando, vocês mudaram, fiquei procurando. É tipo pizza, né? Que eles devem ter feito assim, ou então uma célula mesmo, né? Onde o núcleo é a rebeldia. E eu já terminei de ler esse parágrafo, me vi em tantas partes nisso aqui. Foi uma coisa assim, bem. Então, mas acho que o gráfico ele simplesmente representa uma coisa, né? Mas ele está falando que o núcleo daquele livro é a rebeldia Uhum. humana com relação às nossas provas.
Então, quando a gente não aceita as nossas provas, esse é a brecha que eles esperam para poder nos acessar, entendeu? Porque você vê, ó, eles criaram esse manual, né? Que se chama lá, esse livro, que é um manual para nos atingir. Então, eles colocaram como ponto central, né? Vocês vão passar, porque todo mundo passa pelas provas. Na hora que eles estiverem passando pelas provas, é aonde que a gente vai começar Na hora que eles não estiverem aceitando as provas que eles Aceitando, vão passar, é o momento que a gente vai vai acessar eles. acessar eles, aceitar eles. entendeu? E aí, Interessante. e aí é onde que a gente fala assim, quando a gente pede, né, fala assim, ó, acessa o evangelho, né? Que também é um livro de cabeceira no sentido assim, vamos lá, vamos ter fé, vamos, né, vamos fazer as coisas boas, vamos Vamos perdoar, amar. vamos amar, vamos aceitar aquilo que está acontecendo conosco, ele nos dá a base. E aí a gente fala assim, ah, não está dando certo. É aí aonde que assim, é aonde que eles nos estudaram. Porque se a gente tinha dúvida como que eles nos estudavam, agora a gente tem certeza. A gente não tem mais nenhuma dúvida. A gente não precisa do coleguinha para cair. A A gente vai gente só precisa sozinho, né? da gente mesmo. A gente não precisa do coleguinha para cair. A gente só precisa da gente mesmo. É a gente mesmo que puxa nosso tapete. É que o coleguinha é a nossa prova. É, Eu tô falando assim, o coleguinha é a prova, mas eu falei assim, às vezes o coleguinha que tá ali do nosso lado, ele não está fazendo nada. ele não tá fazendo nada. O que eu quero dizer é o Ele seguinte: está sendo ele, né? Ele a, está co- sendo ele. a a convivência ela permite que nós É tenhamos provas a complicado, todo momento. E aí é nosso, né? não é o outro. Verdade. E às vezes é tão doloroso a gente falar isso, né? É a gente, somos nós, é no indivíduo, não é não é no plural, é no indivíduo, não é o outro. E olha, gente, ainda bem que a gente está tendo contato com isso, né? Quanto tempo Pois da é. nossa vida a gente viveu sem ter ciência disso, né? Quantas vezes nós metemos os pés pelas mãos porque a gente não conhecia isso, né? Então, a gente, não é que a gente tenha que ficar triste porque está descobrindo isso, a gente tem que ficar feliz por estar descobrindo isso, porque agora a gente pode trabalhar isso dentro da gente, né? E Nesse acabaram esse ponto, daqui. sim. Esse ponto, sim, verdade. Tem que dar graças a Deus de estar tendo conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, assusta. Eu, principalmente, me reconhecer, assim como o José Mário falou, que ele estava se reconhecendo na situação também. Assusta de ver quantas imperfeições eu tenho ainda dentro de mim. Hum, Só, uma constatação. ó, a gente entende que seja uma constatação de todos, mas vamos abrir esse leque, né? Vamos abrir o leque, né? A gente não sabe quantas encarnações já fomos, já voltamos, aonde que estávamos. A gente tem uma ligeira impressão que já fomos e voltamos muitas vezes, reencarnando, reencarnando e batendo essa cabeça. Só que essa agora, a gente abraçou com tanta, assim, com tanta Vontade, firmeza, vontade, né? firmeza no sentido assim, eu vou abrir os meus olhos, eu sei que eu vou errar, mas eu já consigo reconhecer e dar o passo. Só depende de mim. Não depende, sabe, da vontade de três, quatro, cinco. Só depende de mim. Então a conversa, eu acho que assim, como depende da gente, só de nós, das nossas escolhas, eu acho que fica um pouco mais fácil. Porque aí, assim, a gente já tirou a máscara que nos protegia. Não sei, eu vejo assim, A gente já tirou uma das. uma das, Uma né? das, né? É, Uma. A daquela que a gente achava, se achava o suprassumo. essa caiu. Agora a gente vai trabalhar com as outras. Algo mais nesse parágrafo que é grande? Não.
Não, Ledita? Não. Bora, então. Agora, eu marquei na outra página a parte que ele coloca a mão na vitrine, né? E o Cornelius coloca a mão na testa e ele vê, né? Toda essa parte aí. Neuzinha, tá na parte 354. Sérgio, ajuda Página 163, 183. Quer ler? Pode ler. Pode ler. Posso saber mais detalhes do livro? Venha comigo, coloque a mão esquerda sobre a vitrine. Coloquei a mão sobre o vidro, enquanto Cornélius espalmou sua mão direita sobre minha cabeça. Fechei os olhos ante uma tonteira inesperada e comecei a ver cenas vivas de uma reunião comemorativa. Assustei-me com a forma dos presentes. Eram seres humanos, mas apenas os olhos e o formato das pernas faziam-me lembrar um corpo de homem. Os dedos dos pés e das mãos eram mais longos e mais espaçados. Nariz muito saliente, boca muito comprida e lábios grossos. A cor da pele era de um verde musgo brilhante, intensamente oleosa e escamada, no tórax e na face. A cabeça recordava, de fato, perdoe-me a comparação, que é fiel um lagarto. Meu maior estupor foi por conta das pequenas caudas que traziam como se fossem antenas na altura do cóccix, umas mais compridas e a outras menos, a ponto de se arrastarem no chão. Quem olhasse poderia imaginar, em princípio, que seria uma fantasia, mas a perfeição dos detalhes na medida que analisava os movimentos daqueles seres não deixava nenhuma possibilidade de ser algo que alguém pudesse vestir e desvestir. Quer dizer, a figura de dragão mesmo, desses dragões que a gente vê em filmes, não é? Que a gente vê em desenho. Hã? Lagartos. Lagartos, né? Uhum. É isso aí. Que a gente vê, né, aqueles assim, que a gente vê em desenho, às vezes tem uns desenhos que tem essas figuras. É isso aí. E você ficou o quê? Assim, assustada? Hã? Não, eu acho que fazia uma outra, eu tinha uma outra, eu achava que era diferente, que não eram assim, como esses tão perfeito desse jeito. Eu achava que lembrava, que tinha uma forma, uma lembrança, mas não que fosse tão assim, desse jeito. Tá. O perispírito, ele, é- ele, ele pode ser moldado, tá? Então, essa era a forma que eles se sentiam bem. Que eles apareciam, né? Que eles tinham mesmo. Na realidade, eu acho que na questão aí, eu acho que não é que eles modelavam a forma deles, mas eles se transformavam naquilo pelos pensamentos e sentimentos que tinham, né? Formando com É, o tempo. é isso aí. Com o tempo, com os Porque anos, porque assim, eles passaram bastante tempo ali, né? Coisa de 400, 600, 800 anos ali nessa história. Não é coisas rápidas. Então, eles foram transformando e, esse perispírito com e aquilo por que. que e por que a figura de um dragão, de um lagarto, não é um outro bicho qualquer? Porque eles já falavam que o dragão, como eles vieram de Capela, era um símbolo para eles. Era um símbolo de poder. Então, eles teriam, como eles estavam na Terra, eles utilizariam esse mesmo símbolo, Esse mesmo como se, símbolo deles lá. como Ah, tá símbolo vendo? de poder. E também tem o seguinte, né? Eles utilizavam essa forma para poder impor o medo, né? É isso aí. Imagina se eles tivessem forma de borboleta. Ninguém, ninguém ia sair Tinha uma correndo deles. formiga, né? Ninguém ia ter medo deles. Então, como era um símbolo de poder
em capela, eles trouxeram. Entendi. Eles explicaram isso, acho que uns 2 ou 3 capítulos atrás. Quando eles. 2 ou 3 Que era a encontros. forma deles, né? Isso. É isso aí. Algo mais? Mais abaixo tem um parágrafo que diz assim, tem um pedaço que eu não entendi, mas eu vou ler o parágrafo assim. A falta de ideal e compromisso com o bem, que estratégia de domínio mais inteligente poderia existir em um planeta de provas e expiações. Retirar o anseio de progresso é colocar os continentes à mercê dos ideais enfermiços destas comunidades. Eu não entendi isso. Retirar Então, o aqui, anseio. ó, ele fala da descrença, ó. Então, É, assim, foi uma criação da minha mente, Cornélios. Queria que fosse José Mário. Como queria. O que vi é real, tão real quanto o que está sentindo. sentindo. Nem sei o que estou sentindo. Com que palavra você definiria seu instante emocional? Descrença. Falei depois de pensar alguns segundos. A palavra é perfeita. É que está. É o estado que toma conta da maioria das comunidades da semi-civilização. Por que a descrença? Falta de ideal e compromisso com o bem. Que estratégia de domínio mais inteligente poderia existir em um planeta de provas e expiações? Retirar o anseio do progresso e colocar os Não, continentes, colocar. colocar os continentes à mercê de ideais enfermiços destas comunidades. Então, se você tira o anseio desse progresso, de evoluir, seja qualquer evolução moral, espiritual e intelectual, você vai colocar os continentes à mercê dos ideais enfermiços das comunidades. O anseio de progresso individual ou da coletividade? Também, de Individual. Também. tudo. De tudo. Mas deixa eu fazer um paralelo. Aquelas comunidades da África que não têm recurso nenhum, que estão sem esperança completa, eles estão ali só passando tempo. Por quê? Porque eles não têm ideais, sabe? Eles não têm motivação para mudar porque eles não conseguem. Então, esses daí eles estão à mercê daquilo que está à volta deles, né? É as semi-civilizações que eles vão fazendo. O que vier, vem, não tem. Não importa, não tem, sabe? Não tem Não tem motivação perspectiva, né? nenhuma. Só Triste. que antigamente a gente poderia dizer assim, tá lá na África, tá lá naquele submundo, tal. A gente está vendo que isso está se expandindo. A São gente bolsões, né? Tem bolsões, porque não é em geral, todos os são. lugares agora, em todos os lugares a gente vê essas guerras Isso. que são muito complicadas. A gente vê todo esse fator das drogas. É Isso que eu fácil. estava pensando. Olha na TV e vê a Cracolândia em São Paulo. Sim, Então, ali é a, é um bolsão, é um pedaço que está desse jeito, né? a gente vê os políticos, seja do país que for. Sim. Você vê as guerras políticas, né? Daqui, dali, ninguém se entendendo. O que vai tirando? Vai tirando esses ideais. Mas quando todo mundo descrente também, não é? Isso, eles quebrando a crença de Deus, eles quebrando a crença de tudo isso, eles mantêm o poder. Gente, ó, lembra uma época que nem assim, tudo bem, existe tantas religiões, mas se cada um fizesse o seu lado e se unisse para fazer, né, os evangélicos, Não os quisesse derrubar a católicos, outra, né? sem derrubar a outra, os Uhum. espíritas, todo mundo unido, todos unidos num mesmo ideal, não haveria problema nenhum. Quando a católica estava com dificuldade, não veio vamos dizer assim, um mensageiro trazer uma nova motivação? Que foi o padre Marcelo com seus cânticos, Não. com a sua As energia, missas todas, cantadas, trazendo toda aquela. Então,
Ele estava fazendo bem, quanto coração bom ele não ajudou. Verdade. Mas você vê o quanto que ele também sofreu de dificuldade. Por quê? Porque eles vão tentar derrubar. Eu acho que para a gente completar isso que a gente estava falando agora, vale a pena ler o próximo parágrafo. Eu marquei esse próximo aí, que acho que resume tudo que vocês Tudo falaram isso agora. aí. A Isso. descrença patrocina os mais doentios quadros da conduta humana. O vazio existencial, a desistência dos ideais nobres, o medo de viver, a busca do prazer efêmero, a compulsão pelo destaque por meio da força e da violência, a disputa que leva às guerras, a doença mental e as outras formas de doenças morais são alguns dos efeitos da descrença, que estrutura a infelicidade terrena e multiplica os reféns da culpa e da falta de sentido para progredir. E aí, nós falamos aí das guerras, falamos da Cracolândia, mas o que está escrito aqui acontece no meio das famílias, no meio das Sim. comunidades, Sim. né? O vazio existencial, quantas pessoas que estão com depressão porque tem esse vazio existencial dentro delas, não é isso? Não sabe nem por que é. A Exato. desistência dos ideais nobres, as pessoas que às vezes estão envolvidas com auxiliar a comunidade, de repente desiste de tudo, né? Medo de viver. Quanta gente tem medo de viver, né? A busca do prazer efêmero. Esse daqui, então, tudo é descrença, prazer efêmero, sabe? Pessoas que vivem a semana trabalhando para no fim de semana ficar bêbada. Desbonear. Prazer efêmero, né? A compulsão pelo destaque por meio da força e da violência. As torcidas de futebol, não é isso? Sim. Ó, eu É vejo as isso mesmo, é verdade. O uma das, quebra-quebra que eles fazem, né? outra coisa, eu Se nunca, arrastam na praia hoje, aqui em Santos. eu falei assim, ó, eu nunca, Também é a mesma coisa. falei assim, eu nunca consegui compreender quando foi liberada essas armas, tanta gente com arma, para que tanta gente com arma? É a guerra Outra civil. coisa, aquilo que acontece no partidarismo político no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, né? Você vê aquilo que aconteceu no dia 8 De de janeiro. janeiro. E antes disso aconteceu com o PT também. Não é querer tirar partido, mas não é Não o é um partido, são as pessoas, né? As São as pessoas. pessoas. São. Então, assim, quando a gente fala, parece que assim, você tá puxando a sardinha. Não, não, a Não é de gente, lado nenhum. para lado nenhum. Aquilo que o Fala Luiz no fala, todo, no todo. neutralidade. Vamos ter neutralidade. Já te passo, Solange. Neutralidade. Vamos ver os dois lados. Não existe santos. Existe a gente ter discernimento para saber o que é certo, o que é errado e fazer e aquilo que a gente tem de valor dentro de nós. Porque senão a gente vai se mantendo. Se a gente perder a crença, né? Se a gente perder a fé naquele que nos criou, esse é aquilo que o ideal das trevas é que a gente não tenha mais. Mas aí fica esquisito, fica sem parâmetro, fica perdido. A pessoa fica perdida. Mas Que é o é que a gente isso, está vendo, né? mas é isso que eles É o querem. que está acontecendo, E né, a gente está gente? vendo acontecer. A pessoa perdida, para a pessoa ficar cada vez mais perdida, não saber o que está Perdida, fazendo. não sabe? Porque se perde o ideal, se perde né, o norte, né? Se perde isso, O que a é, gente... é a fé. Pode falar, Oi? Solange. Desculpa. E de tudo que o Sérgio enumerou que está aqui nesse parágrafo, o finalzinho que fala assim, que estrutura de tudo isso que você leu, né? A infelicidade terrena e multiplica os reféns da culpa e da falta de sentido para progredir. Aí eu me peguei no exemplo que vocês citaram da África. Essas pessoas na África, elas não têm essa dimensão, elas estão tão à parte, tão alheias à situação delas, de, assim, de descrença, se elas conseguem se sentir culpadas de estarem assim nessa condição. Eu fiquei pensando nisso agora. Multiplica os reféns da culpa e da falta do sentido de para progredir. Será que isso passa pela cabeça deles?
Eles Eu, estão eu tão penso, marginalizados. desculpa, eu penso da seguinte forma: tudo isso que a gente leu existem graduações, né? Tem uns que estão mais e outros que estão menos. Eu acho que as pessoas da África estão num nível de descrença tão grande que Eles eles nem não têm sabem mais, nada, não tem não, noção. não têm noção. Eles estão simplesmente sobrevivendo ali, de alguma forma, né? Então, não tem ideal. Não sente culpa porque, sabe, a mente é vazia. Eu não sei, eu vejo aquela propaganda as propagandas do Médicos Sem Em Fronteiras. fronteira. Ah, Você olha a feição daquelas pessoas e fala assim: nossa, Triste só tem demais. um corpo, só tem um corpo, não tem expressão nem de felicidade. As crianças ainda muitas vezes tem um expressam uma olhinho, afeição, é, mas as As pessoas mães, adultas, eles estão sem expressão nenhuma, sabe? É aquele sentimento completo de descrença e de acreditar que alguma coisa pode melhorar na vida deles, né? Bom, vamos parar aqui? Vamos, nós uhum. paramos em A a arrogância. arrogância é o contrapeso da descrença.